todos muito bem-vindos ao nosso canal Cidadão Galáctico Gaia. Eu sou o Paulo Donizete. É um grande prazer estar aqui com vocês para mais um vídeo no dia de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um tema que achei muito impactante e diferenciado, trazendo detalhes de duas galáxias desconhecidas pela maioria das pessoas. Vou apresentar para vocês as ações de Saratem dentro do contexto da galáxia de Arcones. Certamente vocês já devem ter ouvido falar na galáxia de Arcones e suas ações sorrateiras e o contra-ataque de duas importantes galáxias com características bem marcantes, que é a galáxia do Sombreiro, ou também conhecida como a galáxia M104, dentro do setor de Naosh, que é o grupo de 49 galáxias, né, que desenvolveu a alta tecnologia com os genomas de raças específicas de grande resistência física para a guerra e grande capacidade neural e psiônica e uma elevada capacidade simbiótica. E também a galáxia Virgem A, ou conhecida também como M87, normalmente as galáxias têm dois nomes, né, que possuem em sua estrutura uma elevada emanação de raios de energia em forma de jato de plasma, o que impossibilitou o avanço das forças de Saratem dentro dessa galáxia da Virgem. Inicialmente, nós vamos falar sobre a galáxia de Arcones, onde se encontra o quartel-general de Saratem. Pouco antes da estabilização da galáxia de Arcones, a galáxia de Cartwell, ou conhecida também como a galáxia da Roda, né, se estabilizou ocorrendo o desenvolvimento de um modelo de bolhas de Cestastron. Para quem não sabe, a bolha de Cestastron foi utilizada vastamente por Saratem dentro dos seus projetos. Como muitos de vocês devem saber, a galáxia de Arcones foi escolhida por Saratem para desenvolver e formatar os seus projetos. Uma rede de mini-galáxias, ou também podemos chamar de satélites, que existem em torno da galáxia de Arcones, dentro da órbita, é que permitiu trazer a alta tecnologia que ela trouxe da supraconfederação de uma forma sorrateira e ser implantado de uma forma gradativa dentro da galáxia de Arcones. E com isso ela também estendeu suas teias para as 18.600 galáxias do quadrante de Arosh, criando assim os portais dimensionais através dos quais se tornaria possível os avanços de suas forças danunos. Uma das estratégias de Saratem foi aumentar rapidamente a população da galáxia para começar a invasão das galáxias vizinhas. E tivemos aí também a transferência de tecnologia avançada que foram importadas da Ordem de Saratem através da Confederação Intergaláctica, em desacordo com as normas que foram estabelecidas, que diziam que cada raça deveria desenvolver-se naturalmente, de uma forma natural, de acordo com o tempo. E com isso, consequentemente, o que aconteceu? As galáxias vizinhas ficaram desprotegidas ou inferiorizadas tecnologicamente. Diante disso, o que aconteceu? A supraconfederação teve que criar um certo equilíbrio e fazer a transferência de tecnologia de ponta, né, para outras galáxias através dos 7 samurais. Inicialmente para os níveis entre 9 e 12D, ou seja, entre a nona e a 12ª dimensões, que posteriormente foi passada para as demais dimensões. E dessa forma procurou-se encontrar um ponto de equilíbrio. Diante disso, a supercondensação teve que criar esse equilíbrio de transferência de tecnologia para outras galáxias através dos 7 samurais. Só que, por um outro lado, criou-se também uma maior
a potencialidade de dualidade dentro do multiverso. Diante desse cenário, nós tivemos as ações do grande mestre Yaberin, que criou diversas escolas herméticas do magismo e também do controle neural, para permitir a transferência dos códigos etéricos para o mundo físico, especialmente na galáxia do Sombreiro, ou também conhecida como a galáxia M104, entre os níveis da quarta até a sexta dimensão. Nós tivemos grandes avanços no desenvolvimento de mais de 3.700 tipos de genomas específicos que foram adaptados a corpos para sobreviver em situações de extrema aridez, que é em situações de guerra, dentro do processo de contra-ataque devido aos avanços dos rebeldes. Assim, essa galáxia se tornou um laboratório gigantesco de desenvolvimento genético, com seres de grande resistência, especializados em guerra. Vamos apresentar para vocês algumas das raças que eram dotadas de grande capacidade de controle neural e psiônico, também elevada capacidade de simbiose. É o caso dos simbióticos, dos insectoides, dos humanoides, dos reptilianos, dos anfíbios, das salamandras e uma forma de vida cristalográfica, ou seja, aqueles cristais, né? São seres de pedra. Uma galáxia diferenciada que seguiu o seu próprio caminho foi a galáxia Virgem A, ou também conhecida como M87, que foi coordenado pelos filhos paradisíacos Terciário, Aliostro, que é da linhagem de Metraton. Vale a pena, pessoal, esclarecer o seguinte, que é Metraton e não Metatron, porque Metatron é o filho do Metraton. Tá? Metatron, o arcanjo Metatron, é normalmente conhecido da Cabala. E também nós tivemos aí uma parceria com um filho paradisíaco terciário chamado Mairok. Mairok é da linhagem do Anhotak. Percebam que nem tudo que vem do Anhotak seja negativo, digamos assim, né? Porque embora o Mairok seja irmão da Saraten, ele não adotou as mesmas ideologias que Saraten, apesar de que teve filhos do Anhotak que também seguiram a Saraten. Mas a gente vê aí uma certa flexibilidade dentro da linha do Anhotak. Vale a pena salientar que esses filhos paradisíacos eles atuaram também em outras galáxias dentro do setor de Arosh. Ambos trabalharam em conjunto, né, fazendo parcerias de longa data contra as ações de Saraten, e também sem a interferência da supraconfederação de uma forma independente, porém recebendo a ajuda da supraconfederação. Um dos principais fatores que tornou possível manter essa galáxia longe das garras de Saraten, embora ela tenha feito tentativas infrutíferas de invasão e guerras contra essa galáxia, entretanto, essa galáxia possuía uma característica bem diferenciada. Ela tinha uma estrutura massiva, que possuía em seu centro um gigante buraco negro e uma enorme quantidade de constelações e também uma grande quantidade de estrelas. E com uma outra característica, ela possuía pouca poeira cósmica em sua estrutura, uma elevada energia. E também um outro fator, que era pulsos em formato de jatos de plasma, e todo esse conjunto de fatores gerou uma certa facilidade de desconstruir muitos portais, né? Enfim, de você criar toda uma teia de portais interestelares, ou seja, interestelar que significa entre uma estrela e outra, ok? Garantindo assim um sistema de comunicação e ações rápidas em caso de algum tipo de invasão.
Quer dizer, se houvesse invasão em algum ponto dentro da galáxia, seria rapidamente comunicado, as ações seriam muito ágeis, né? Então, isso facilitou proteger essa galáxia das ações de Saratem. Vamos agora falar dentro da estrutura organizacional dessa galáxia, que ela tem uma característica diferenciada. Ela se tornou um grande império galáctico, porém um pouco diferente dos demais. Para vocês terem uma ideia, a sua organização é semelhante ao capitalismo norte-americano. Porém, aí nós temos o ganha-ganha, e não o que acontece dentro do capitalismo atual nosso da Terra, que é o ganha-perde. Alguém tem que ganhar e outro tem que perder. Então, diferentemente dessa galáxia. Nessa galáxia, existe o ganha-ganha, todo mundo ganha com todas as situações. Então, entre esses mundos dessa galáxia, nós temos trocas de bens e tecnologia. Só que essa troca ocorre de uma forma harmônica e também equilibrada, em contraste com o que acontece nos mundos sob domínio dos arcontes, como é o caso do nosso planeta, que está sob domínio dos arcontes, ou arcones também. Lá também ocorre o processo encarnacional, como ocorre aqui, de aprisionamento, porém de uma forma mais equilibrada, sem gerar guerras internas, de uma forma harmônica. Eu achei esses conhecimentos, pessoal, muito interessante e eu trouxe de uma forma assim, bem concisa, trazendo aquilo que realmente é essencial. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, compartilhe com os seus contatos, suas redes sociais e assim nos ajude a divulgar mais esse nosso trabalho. Gratidão profunda por ter ficado até o final desse vídeo. Namastê. Até o nosso próximo vídeo.